Olá, meninos, vamos para o nosso próximo dia de aulas aqui, nossa próxima aula no ensino remoto de unidade de conservação. Na última aula eu falei alguns conceitos básicos sobre o manejo in situ de biodiversidade e hoje nós vamos começar de fato a estudar as unidades de conservação no Brasil e nada mais coerente para começar a estudar as unidades de conservação no Brasil do que falar sobre um histórico das unidades de conservação no Brasil e a partir desse histórico vocês vão entender de onde que saiu cada categoria, por que que a gente tem certos tipos de unidades de conservação e aí a gente vai entender depois nas próximas aulas, quando a gente for detalhar os vários tipos de unidade de conservação e suas finalidades, muito dos tipos que nós temos hoje está muito relacionado ao histórico no qual elas foram criadas. Então, quando que foram pensadas as primeiras unidades de conservação no mundo? Será que o Brasil ficou muito atrás dessa ideia de preservar a biodiversidade no seu habitat local através da demarcação de áreas chamadas unidades de conservação? Então, essa ideia de demarcar áreas para preservar recursos naturais surgiu em meados do século XIX, sendo que um dos parques, uma das áreas de conservação mais antigas que se tem até hoje, e mais famosos também, é o Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos. Ele pega ali vários estados americanos, protege uma área riquíssima em recursos naturais, recursos minerais, fontes termais e também biodiversidade. E esse parque, gente, ele foi criado em 1872. Então, o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, ele é um marco aí para a criação, a ideia de unidades de conservação no mundo. Então, se a gente for pensar que essa ideia de demarcar áreas para preservar recursos naturais e biodiversidade surgiu em 1870, por aí, e no Brasil, essas ideias começaram a surgir quando? As primeiras ideias, a primeira proposta registrada do que seria uma coisa mais parecida com a unidade de conservação no Brasil, data de 1876, através de um relato aqui, que a gente tem do famoso engenheiro André Rebouças, um grande engenheiro, um grande negro do Brasil, que venceu todo o preconceito nacional e foi um grande engenheiro influente no governo de Dom Pedro II, do Império. E esse André Rebouças, a gente tem um relato que ele propôs a preservação da região dos Altos das Sete Quedas, ali, na região de Foz do Iguaçu, já em 1876. Então, quando começou essa história aí de preservar áreas de riquíssimo valor pelos seus recursos minerais, pelos seus recursos naturais no mundo, o Brasil já começou a ter seus primeiros pensadores, a pensar na criação de unidades de conservação do Brasil já em 1876. Então, o primeiro relato de uma proposta de unidade de conservação, mesmo que muito incipiente, porque, por mais que o André Rebouças tenha sugerido que se preservasse aquele local como unidade de conservação, esse Parque Nacional das Sete Quedas foi criado apenas quase 100 anos depois, em 1961, e, pasmem, ali o objetivo era preservar aqui, a região dos cânions das Sete Quedas, uma região riquíssima ali do sul do país. Porém, essa área foi totalmente inundada para a criação da usina de Itaipu, aqui o que a gente tinha antes, e aqui nesse outro desenho que a gente chegou até hoje. Então, não existe mais esses cânions dos saltos das Sete Quedas no Brasil. Então, a primeira ideia de criação de unidade de conservação no Brasil, ela só se concretizou quase 90 anos depois, e depois ela foi devastada
pela construção de uma usina hidrelétrica, que é a usina de Itaipu. Bom, a primeira conversa foi em 1876. A primeira tentativa, o primeiro documento oficial sobre a criação de uma unidade de conservação no Brasil data de 1911, que foi a criação da Reserva Florestal do território do Acre. Então, houve a lei, um decreto que determinou que aquela área deveria ser uma reserva florestal, para a preservação dos recursos naturais ali da região do Acre, mas, na verdade, aquilo ali foi criado para demarcar território. Ali, a região do Acre foi uma área negociada aí pelo Brasil na época da construção da ferrovia Madeira-Mamoré. Depois vocês procurem saber sobre essa questão, mas o Brasil tinha uma urgência de demarcar aquela área como área do Brasil que tinha algum uso. Então, ali foi instituído uma reserva, um local para a preservação da biodiversidade, mas que nunca foi demarcada e tampouco preservada de fato. Então, ela caiu depois de muito tempo, mas se prestou apenas ao papel de demarcar a área como parte do território brasileiro. Então, nós tivemos a primeira ideia em 1876, a primeira tentativa, a primeira criação no papel de uma unidade de conservação foi em 1911. Mas, de fato, quando que se demarcou alguma área para uso de preservação da biodiversidade dos recursos naturais de fato? Então, as primeiras áreas demarcadas para a preservação da biodiversidade dos recursos naturais foram áreas não oficiais. Foram o quê? As estações biológicas de Itatiaia e do Alto da Serra, que foram criadas mediante a exploração de naturalistas estrangeiros no território brasileiro, que levantaram a demanda de se preservar essas áreas para a compreensão da biodiversidade, E isso foi o motivador para a criação dessas unidades, dessas primeiras propostas de unidade de conservação no Brasil, numa época que nem esse conceito de unidade de conservação estava tão claro. Então, em 1914 e em 1909 é que tivemos ali a criação, a demarcação de áreas para preservação e estudo da biodiversidade brasileira, Porém, sem a motivação do governo, ou seja, a motivação foi de pesquisadores locais, pesquisadores estrangeiros que estavam estudando a biodiversidade brasileira naquela época. Em 1934, aí sim, foi decretado o primeiro Código Florestal Brasileiro, e neste Código Florestal Brasileiro saiu a ideia das unidades de conservação chamadas parques. Então, a primeira determinação de unidade de conservação no Brasil que vigora até hoje é a dos parques. E elas estão aí desde 1934. Então, para valer mesmo, nós tivemos como instituição de unidade de conservação no Brasil, a primeira foi os parques. E isso data de 1934, porque estava incluído no primeiro Código Florestal Brasileiro. E aí, nesse Código Florestal Brasileiro, se classificava essas unidades, essas áreas florestadas no Brasil, em 4 categorias. As florestas de proteção, que são as florestas protetoras, que é uma coisa que daria origem depois às áreas de preservação permanente, e as florestas remanescentes, que são as áreas de florestas que deveriam ser preservadas para fins de conservação dos recursos naturais locais da biodiversidade. Então, foi a primeira ideia ali de unidade de conservação, a criação desses parques através de florestas classificadas como florestas remanescentes. Ainda existiu o conceito de florestas de exploração, então florestas que tinham como finalidade o extrativismo, E aí isso deu origem depois à criação, base para a criação de um modelo de unidade de conservação, que são as florestas nacionais, e um outro conceito de florestas de rendimento, que não tem muita classificação muito definida e não teve muita utilidade na época em que foram criadas. Então, naquela época, baseado nesse Código Florestal Brasileiro, foram criados 3 parques,
que são os 3 parques mais antigos do Brasil. O Parque Nacional de Itatiaia, né, que veio daquela primeira proposta de reserva biológica. O Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu, né, que preserva aquela região que a gente hoje conhece como das Cataratas do Iguaçu, e o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, ali, na região de Petrópolis. E aí veio o segundo Código Florestal Brasileiro, o Código Florestal de 65, no qual já definiu uma coisa muito importante que vai embasar a legislação atual sobre as unidades de conservação, que é o conceito de unidades de uso indireto, lembrando, CCDD, áreas onde você não pode coletar, nem caçar, né, nem consumir, e você também não pode gerar danos e nem destruir os recursos naturais, nem danos à biodiversidade local. E aí, dentro das unidades de uso indireto, foram criadas, além dos parques que já existiam, uma nova modalidade de unidade de conservação, que são as reservas biológicas. As reservas biológicas foram criadas, então, para tão somente preservar recursos naturais extremamente frágeis que visavam o quê? A pouca interação, a pouca intervenção humana nesses ambientes, sendo os parques uma categoria um pouco mais flexível para o uso por parte humana. E também ali definiu-se mais 2 unidades de conservação para uso direto, que foram o quê? As florestas nacionais, que instituiu uma modalidade pseudo-sustentável ali, de exploração de recursos naturais, mas visando a preservação dessas áreas a longo prazo e da biodiversidade local, e ainda instituiu os parques de caça, né, locais onde seriam permitidos a caça de animais silvestres, porém, em 2000, esses parques de caça caíram, né, não se tem mais áreas demarcadas no Brasil que permitiam a caça de animais silvestres. Bom, depois de 1965, a próxima legislação que tratava de unidade de conservação no Brasil foi a Lei 6902 de 1981. Então, de 65 a 81, a gente tinha as 4 modalidades de unidade de conservação apenas, sendo que 2 eram de uso indireto e 2 de uso direto. Nem existia o termo uso sustentável na época. Então, em 1981, foram criadas estações ecológicas. Por quê? Porque existia a demanda de demarcar a unidade de conservação para fins de estudos e pesquisas científicas. E aí as estações ecológicas foram criadas para estes fins. E ainda houve a necessidade da criação das áreas de proteção ambiental, que são áreas que visam a preservação dos recursos locais, porém convivendo sustentavelmente com a ocupação humana de alguma natureza. E aí existiam áreas que permitiam a ocupação humana, né, algum residencial, alguma exploração de algum recurso no qual não comprometia a biodiversidade ou os recursos naturais locais. E aí foram criadas unidades de conservação que permitiam o uso e a preservação ao mesmo tempo, que são as áreas de preservação ambiental. Logo depois, em 1984, mais uma lei saiu para instituir mais 2 categorias de unidades de conservação do país, né? A gente já tinha 4, em 1981 mais 2, e agora em 1984 mais 2, totalizando 8 até agora. E nelas surgiram as reservas ecológicas, né? E essas reservas ecológicas não existem mais, porque a ideia de reserva ecológica foi transformado numa outra categoria de unidade de conservação que a gente vai ver mais à frente, né, que são os refúgios de vida silvestre, e criou-se as unidades chamadas áreas de relevância e interesse ecológico, que são áreas menores do que as APAs, mas a finalidade é a mesma, porém com um pouco mais de restrições, porque ela permite o uso da área, mas como as áreas são menores, elas têm mais restrições do que as áreas de proteção ambiental, nós vamos falar depois, e elas foram instituídas em 1984. Em 1990, instituiu-se as reservas extrativistas em função de uma demanda
de conflitos muito sérios que existiam de uso e ocupação da terra na região norte, grileiros, comunidades tradicionais que viviam da coleta de frutos, etc., da extração do látex, da borracha. E para regulamentar o uso da terra naquela área, foram criadas grandes unidades chamadas reservas extrativistas, que permitiam com que as comunidades tradicionais utilizassem as áreas para fazer aquelas atividades de uso e ocupação do solo que faziam há muito tempo, né? Os caboclos, os descendentes dos indígenas, né? Lembrando que nós estamos falando, não estamos falando de áreas de demarcação indígena, a gente está falando de áreas de preservação. Então, em 1990, criou-se as reservas extrativistas. E em 1996 foi criado um decreto que cria as RPPNs, que é uma modalidade no qual permitia que, por motivação de pessoa física ou de empresa, essas pessoas físicas, essas empresas poderiam doar áreas de relevante interesse para a conservação, para que o governo pudesse demarcá-las como uma unidade de conservação e como uma unidade de conservação de uso indireto. Então, não existia essa possibilidade de pessoas ou empresas demarcarem áreas, né? Isso era atribuição do governo desde o Código Florestal, e aí criou-se uma oportunização, né? Uma oportunidade para que, caso alguém queira criar uma unidade de conservação, existia uma regra, um tipo de unidade de conservação, que eram as RPPNs. E aí, gente, mesmo em 1996, existiam ainda várias unidades e tipos de unidade de conservação que tinham suas regras próprias dentro dos estados e dos municípios. E aí era uma bagunça, porque tinham nomes parecidos, coisas muito parecidas com nomes diferentes, coisas iguais com nomes diferentes em cada estado, né? E ainda existiam, né, até 1996, algumas demandas que não estavam previstas em unidade de conservação nenhuma, como, por exemplo, unidades de conservação que visavam a proteção de populações tradicionais que viviam ali naquelas áreas há muito tempo, que estavam sob pressões de grandes corporações, de grileiros, etc. Então, alguma coisa tinha que ser feita, né? Depois de 1996. Foi a última vez que se criou uma unidade de conservação. Ainda tinham demandas, como, por exemplo, igual eu falei, a preservação de populações tradicionais. Ainda existia uma ideia aí de criação de unidade de conservação para explorar animais silvestres comercialmente, né? Porque se extinguiu os parques de caça, e aí tinha um monte de demanda para ser resolvida, e ainda uma confusão com nomenclaturas e objetivos, etc. Alguma coisa tinha que ser feita ali naquele final dos anos 90 e início dos anos 2000, e a solução foi em criação em 2000 do quê? Do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E qual foi o objetivo dessa lei? Unificar toda a legislação brasileira com relação à unidade de conservação. Então, foram criadas 12 categorias e qualquer unidade de conservação no Brasil já criadas e as próximas que seriam criadas depois de 2000 teriam que se enquadrar em uma de 12 categorias possíveis de unidades de conservação, sendo que 5 delas seriam de proteção integral e 7 delas seriam de uso sustentável. Então, todas as criadas, as unidades de conservação já criadas, tinham que se enquadrar em algumas dessas 12. Algumas foram forçadas, algumas se encaixaram perfeitamente. E aí, além disso, houve um esforço para catalogar todas as unidades de conservação que já existiam no Brasil, formando o Cadastro Nacional de Unidade de Conservação, que é o SINUC, né? E no qual tem que ser alimentado pelos gestores desse parque todas as informações possíveis sobre essas unidades de conservação. E aí, além disso, exigiu-se que toda unidade de conservação tinha que ter um plano de manejo, ou seja, uma proposta para se atingir os objetivos daquela unidade de conservação de acordo com o tipo que ela foi criada. Por exemplo, se for uma unidade de conservação, né, criada para fins de pesquisa científica, tem que ter um plano
para fornecer o subsídio para os pesquisadores trabalharem. Se for parques, cujo objetivo é trazer a comunidade para dentro da unidade de conservação, você tem que ter um plano que mostra quais são as oportunidades e a segurança que aquela área tem para as pessoas que vão visitar. Então, para cada objetivo, você tem que ter um plano de ações para garantir que aquele objetivo seja alcançado. Isso tudo está dentro do quê? Dos planos de manejo. E, além disso, estabeleceu-se um conjunto de regras para a criação de novas unidades de conservação a partir daí. Para quê? Para que não criasse novas bagunças, para que seja necessário depois mais uma lei para regulamentar mais unidades. Então, não. Todas as unidades de conservação criadas a partir daí teriam regras únicas e aí o problema que era uma bagunça acaba tentando ser sistematizado. Gente, então, hoje o que vale para o Brasil é a lei de 9985 de 2000, que foi regulamentada, ou seja, colocou todos os detalhezinhos necessários em 2002. Então, desde 2002 que nós temos a nossa legislação nacional, ou seja, todos os estados, todos os municípios têm que seguir as regras que estão ali para criar novos parques ou para enquadrar os parques que já existiam antes de 2000. Gente, então, essa foi a nossa aula sobre o histórico da criação das unidades de conservação no país. Então, a partir daqui, nós vamos começar a explorar os vários tipos de unidade de conservação que existem no país, suas finalidades, seus objetivos, suas particularidades e seus pontos fracos. Ok? Encontro vocês na próxima aula e aí façam a atividade de fixação e a atividade avaliativa deste bloco referente a este conteúdo. Abraço, pessoal!